E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um outro vídeo para vocês sobre algumas dicas de Python, agora sobre web scraping. Legal? Então, eu separei um site aqui, a gente dá uma olhada. FIs, para quem não sabe, aqui são fundos imobiliários, para quem investe ou pensa em investir. Geralmente aqui é um ponto de partida. E esse site aqui, ele traz estatísticas sobre os fundos imobiliários, né? E ele tem uma parte, além das estatísticas dele são bem interessantes, você pode clicar aqui em algum fundo e ver mais detalhes sobre ele, né? Histórico, etc. Tem recomendações também do próprio site, que o próprio site faz, todos os detalhes aqui da parte gerencial do fundo, enfim. Ele tem aqui para a gente uma lista de FIs, que é o que a gente vai fazer o scraping aqui. Então, o que é isso aqui? Basicamente, ele traz todos os fundos, então aqui está em ordem alfabética, mas se você rolar para baixo aqui, vai ver que tem todos, até o Z, vamos até o último lá, na verdade até o Y. Ah, tem o Z aqui, beleza. Então tem todos. E ele traz aqui algumas informações, que é o DIY, né, que é a rentabilidade disso aqui, e também o PL e o ticker, né, que é o nome do fundo ali. A ideia hoje é a gente pegar e fazer um scraping, separar esses, conseguir pegar o ticker e qual o rendimento desse fundo numa lista para que a gente possa processar no futuro. Então essa lista você pode usar para fazer algum filtro ou para salvar no banco e fazer coisas mais elaboradas, mas a ideia hoje é simplesmente conseguir fazer o Python ler esse site e pegar cada um desses tickers aqui e o respectivo aqui, porcentagem de retorno que ele está dando em cima do valor. Beleza? Então, para fazer isso, vamos começar. Deixa eu minimizar. Na verdade, eu vou copiar essa URL aqui que eu vou precisar usar daqui a pouco. Vou minimizar. Eu vou criar uma pastinha aqui. Eu vou chamar de WS, que seria o Web Scrape, né? Eu vou abrir aqui e vou abrir o terminal só para abrir o VS Code aqui, né? Beleza, estou com o VS Code aqui. E aí, para começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando normalmente a gente faz, né? Não tem que fazer exatamente, mas é uma boa prática, é criar aqui um virtual env. Vou chamar aqui um comandinho chamado virtual env. Eu estou dizendo aqui que a versão do Python que eu quero para esse virtual env é a 3.11 e que ele vai se chamar .venv. Beleza. Então criei, pode reparar que ele tem uma pastinha aqui .venv. Esse ponto na frente é só para essa pasta ficar oculta, né? Aqui no Linux ele vai ter essa função, deixar a pasta oculta, né? E agora eu preciso ativar esse virtual env. Então, eu dou um source.venv /bin/activate. E pronto. Você pode ver que o meu terminal está configurado para identificar quando eu estou numa virtual env, então ele já identificou que eu estou na virtual env aqui do WS, que é a pastinha que a gente criou lá, do WebScript. E aí, a partir daqui, eu posso já instalar todas as dependências que eu vou precisar para o projeto, porque aí elas vão ficar separadas, né? Elas não vão afetar o que tem instalado na minha máquina ou em outros projetos que eu tenho aqui na máquina. Para começar, vamos dar um pip install. Ele até sugeriu aqui o Beautiful Soup. É ele mesmo, a gente vai instalar ele aqui. Legal. Agora eu preciso também do request. Eu vou ter que fazer um request lá naquela URL. Beleza. Basicamente são essas duas aqui que a gente vai usar nesse momento. Para fins de manter esse projeto e até outras pessoas contribuírem ou até você mesmo poder no futuro reinstalar ele em outra máquina, etc. É bom você criar uma lista de dependências. Para fazer isso aqui, você pode dar um pip freeze, esse sinal de maior que, e o nome, geralmente a gente escolhe requirements.txt, mas você pode botar outro nome aqui se você quiser ou tiver algum problema com esse. Ele vai gerar esse arquivinho, onde você já tem as dependências, então a gente tem aqui o que eu pedi lá para instalar, que é o request e o Beautiful Soup, mas eu também tenho as demais dependências, que são dependências que esses pacotes têm, né? Tenho mais coisas aqui que já vieram prontas aqui para mim com esse pip freeze. Perfeito? Como essas dependências são dele, então se eu quiser deixar esse arquivo mais enxuto, eu posso excluir, que quando eu for instalar a dependência desse projeto, como eu tenho que instalar esses dois caras, elas vão vir automaticamente. Porém, é bom você deixar aqui porque ele trava a versão delas, né? Então pode acontecer de vir uma versão diferente de alguma dependência aqui desses pacotes principais e te causar algum problema. Então é bom deixar dessa maneira. Bom,
Agora vamos criar de fato nosso script aqui. Então eu vou chamar ele também de AWS, mas eu vou chamar de app, que a pasta já é AWS, app.py, assim fica melhor. Eu tenho o GitHub Copilot aqui no VS Code, então ele vai me sugerir algumas coisas, nem sempre ele sugere certo. Então vamos ver quando é que dá para usar a sugestão dele. Mas a princípio a gente vai dar um import em request, que a gente vai precisar usar, request, beleza? E a gente também vai dar um import na verdade aqui eu preciso fazer diferente, eu preciso dar um from bs4 import beautiful soup, igual ele me sugeriu, só que aqui eu vou dar um apelido para ele que eu vou chamar só de bs, para não precisar ficar digitando o nome inteiro toda hora. Fora isso, eu preciso pegar aquela URL que eu copiei e setar aqui. Eu estou colocando o nome URL com letra maiúscula, porque isso aqui vai ser uma variável global. Então, por padrão, a gente coloca o nome maiúsculo ali, todas as letras maiúsculas, né? Fora isso, eu preciso criar aqui, como isso aqui vai ser um módulozinho que eu vou chamar direto do terminal, também é uma boa prática eu fazer aquele if name, ver se o Copilot vai me sugerir. Aqui nesse caso ele não me sugeriu, mas eu posso iniciar aqui, ó. O Copilot não quer trabalhar agora, ele ficou sentido porque eu falei que a sugestão dele não foi boa ali em cima. Beleza. Então basicamente é isso aqui, e aqui dentro eu chamo uma função, né? Então isso aqui é só para evitar que se alguém importar esse pacote, a função que está ali dentro execute, né? As coisas que estão aqui dentro executem sem ser chamadas, né? Então é uma boa prática aqui quando você vai criar algo importável, algo que você vai até executar no próprio terminal mesmo. Aqui, como vai ser uma função genérica, ele está me sugerindo alguma coisa aqui, agora eu também não quero a sugestão dele, então eu vou chamar um main aqui. Ele está dando erro porque esse main ainda não está definido, mas a gente já vai definir ele aqui. Então ele é uma função aqui, def main, né? E aqui dentro, basicamente, é onde eu vou fazer o processamento das coisas. Então, para deixar um pouco mais organizado, eu vou criar uma outra função que faz o scraping lá de fato. E esse main aqui ele pode ser usado depois para processar o resultado lá do scraping no site e fazer o que você quiser com a lista de fundos imobiliários que veio de lá. Mas aqui, de novo, eu não vou usar a sugestão do Copilot. Eu vou criar aqui um FIs, que vai ser uma lista. Mas nesse caso aqui, ele vai receber dados de uma função que eu vou chamar de, sei lá, vamos chamar de AWS mesmo, que seria o WebScrape. E aqui eu vou passar o URL para ela. Eu não precisava estar passando aqui, eu poderia usar diretamente dentro dessa função que a gente vai criar. Mas aqui ele fica mais legal caso depois eu precise passar outras URLs e fazer as padadas de outros sites, né? Então aqui fechou. E aí agora eu vou criar essa função AWS, né? Então def AWS, aqui ele me sugeriu corretamente. A única coisa que eu vou dizer aqui é que isso aqui é um str e que ela me retorna uma list. Em Python isso aqui é basicamente para fins de documentação, não vai de fato setar lá na memória, enfim, a fins de compilação isso aqui virar uma string e tal. Eu vou poder mudar esse tipo aqui, não é estrito, mas é bom para quem lê seu código depois entender o que você estava fazendo e tal. Basicamente, então, eu preciso fazer, para começar, né, eu preciso fazer um request, eu preciso pegar o HTML que está naquele site ali, naquela página que a gente separou. Então, eu vou chamar isso de page. Aqui ele me sugeriu corretamente o que eu queria, então eu vou dar um request.get http. Aqui, deixa eu fechar aqui para ficar na tela melhor. Então, aqui, basicamente, o que eu tenho que fazer? Inicialmente, né? Como eu fiz um request lá, eu quero ver o que veio. Vamos ver se veio certo, né? Então vamos dar um breakpoint aqui que eu consigo parar o código naquele ponto ali de execução e saber o que tem nas variáveis ali, o que está acontecendo. Então agora, para a gente executar, vamos dar um Python aqui no terminal embaixo, python ws.py. Ele está me dizendo que não pôde abrir o arquivo, deixa eu ver aonde que eu estou. Ah, tá, eu chamei ele de app. Realmente ele não ia conseguir. Então ele executou e parou no meu breakpoint. Se eu quiser saber onde ele está, tem alguns comandos que eu posso dar aqui. Então, eu posso dar um L, ele vai me dizer em que ponto do código eu estou. Então, eu estou ali na linha 9. Certo? Então, eu quero ver o que veio nessa variável page.
Então, posso simplesmente escrever o nome dela aqui. Ó. Aí eu estou vendo como veio do request, veio ali um response 403. Então, já sei que aconteceu algum problema, né? Mas se eu quiser ver mais sobre isso, eu posso dar um page.content, por exemplo, que aí eu vou ver o conteúdo que veio ali, ó. Vamos ver se tem alguma informação útil aqui. A princípio, não. Parece que ele simplesmente... Tem alguns sites que isso é normal, tá? Ele vai tentar detectar se você está tá raspando o dado dele lá e vai tentar te bloquear. Normalmente, se você criar um header aqui, eu vou criar global de novo, que isso aqui pode ser usado para outras coisas. Headers, deixa eu ver se ele vai me sugerir o que eu quero. Ah, sugeriu, ó. Então, se eu criar um header dessa maneira, passando um user agent aqui de algum navegador qualquer, eu já consigo enganar a maioria desses sites ali, eu consigo fazer com que eles acreditem que é o navegador, porque esse erro que acontece é porque eu estou chamando ele, estou fazendo uma requisição de um script. Então aqui eu passando esse user agent, a aplicação lá do lado do servidor vai acreditar que é um navegador que está fazendo essa requisição, e aí provavelmente vai me passar os dados que eu quero ter, né? Vai me passar a página. Vamos ver se isso dá certo. Aqui para passar esse header, basicamente no request é headers igual ao dicionário lá, né? Que você tem de headers. E aqui no PDB eu posso dar um exit para ele interromper a execução e executar de novo. Ele parou lá, vamos checar. Parou no mesmo ponto, agora vamos ver o que tem em page. Ó, agora já vi que ele deu um 200, então acho que a nossa estratégia ali deu certo. E eu vou dar um content. Opa, agora veio bastante coisa. E já tem algumas coisas de... Deixa eu ver. Aqui, ó, tem alguns tickers aqui. Então parece que agora a gente tem o que a gente precisa, né? Bom, eu vou dar um exit aqui. E agora a gente precisa, primeiro, passar esses dados, essa página, para o Beautiful Soup, para ele poder fazer o parser disso. E depois a gente conseguir lidar com essas informações e pegar o que a gente quer lá de dentro. Vamos ver, eu vou chamar de soup. Aqui ele me sugeriu corretamente, então eu vou aceitar. Então, basicamente, eu estou chamando o BS, que eu declarei aqui em cima, né, que eu importei e renomeei. Estou passando o conteúdo da página, que eu acabei de pegar lá com o get. E estou informando para ele que eu vou usar esse html.parser aqui para parsear esse conteúdo. Beleza? Então, aqui eu já tenho uma instância lá do Beautiful Soup com os dados que eu preciso. Agora, eu preciso extrair de dentro, né? Ele vai me passar um HTML, a gente pode até ver como é que isso aqui fica. Vamos executar aqui, vamos ver, ó, tô ali, então agora eu já tenho aquela variável ali. Ó, então eu tenho um HTML normal igual tinha antes, né? Só que a diferença é que aqui ele já aceita eu dar alguns comandos lá dessa lib para poder extrair coisas do HTML de forma mais fácil, sem ter que ficar fazendo muita mirabolância ali. Então vamos dar uma olhada no site, ele está aqui. Então aqui, o que eu preciso? Eu preciso pegar os primeiros aqui. Eu preciso, por exemplo, esse aqui, eu preciso inspecionar ele aqui para poder saber que elemento eu preciso olhar aqui no HTML para poder tirar as informações que eu quero. Então vamos ver. Bom, aqui eu tenho a GG, então eu tenho esse quadrado aqui, ó, se eu passar o mouse, tá vendo? Eu tenho aqui. Aqui seria a div que tem a lista de tickers, tá? A lista não, na verdade aqui ela está chamando de lista, mas seria a div que contempla todas as informações que eu preciso. Deixa eu ver o que dá para extrair daqui. Nesse caso, como eu tenho vários, normalmente quando você quer um dado só, você pode olhar para um ID aqui. Se o site tiver um ID, fica mais fácil. Nesse caso, como eu tenho vários bloquinhos que são iguais, né, esses quadrados aqui onde estão as informações, eu vou ter que olhar para uma classe, porque aí eu pego tudo de uma vez. Então, provavelmente eles têm uma classe em comum, onde eu vou conseguir pegar esse conteúdo aqui, ó, cadê? Esse conteúdo aqui que está grifado ali, ó, em cor diferente, para todos os quadradinhos. Então aqui tem, de fato, tem uma classe chamada Tickerbox. Tá vendo? Então, eu vou copiar essa classe aqui, esse nome. Vamos lá no meu script. E aí aqui eu vou pegar aquele conteúdo ali, né? Então eu vou pegar os tickers, né? Eu não sei que nome que eu dou para aquilo ali. Eu vou chamar de divs, né? Porque eu acho que ele está organizado em divs. Deixa eu ver. Meu mouse está meio estranho hoje. Isso, ele está organizado em divs, então eu vou chamar de divs.
tá? Aqui ele já está meio que me dizendo como fazer. Eu vou seguir a sugestão dele, só que aqui eu tenho que trocar, tá vendo? Ele passou um class. Eu não gosto dessa estrutura aqui, eu passo diferente. Deixa eu ver se atualizou alguma coisa nessa biblioteca, mas eu costumo fazer assim. Eu não sei se ele que errou ali, ou se algo atualizou na biblioteca, de fato. Vamos testar. Então eu passo dessa forma e aqui é um... Então aqui eu estou passando qual é o elemento que eu quero olhar no HTML. E aqui qual classe esse elemento vai ter. E aqui eu estou dando um find all, porque ele vai procurar em todo o HTML que está ali e vai retornar para mim uma lista com todos esses elementos. Vamos ver se isso deu certo. Git aqui, executar novamente. Ele parou ali, beleza. E agora aqui em divs eu tenho que ter uma lista. Então eu vou pegar o tamanho disso aqui com vários elementos dentro. Divs. Ó, 500 e pouco, aparentemente deu certo. Vamos pegar a primeira. Ó, deu certo. Então aqui eu tenho, cadê? Vou limpar o terminal aqui e fazer isso. Beleza. Vou pegar do início aqui, isso. Então, aqui eu tenho de fato, ó, fundo de fundo, qual é o tipo dele, blá blá blá. Eu tenho o ticker aqui, que é uma informação que eu vou querer, e tenho aqui mais informação sobre ele, que são aqueles números que ficam embaixo. Então, acho que deu certo. Só para garantir, vamos tentar pegar uma lá do final. Isso aí, ó. Então, desde no início e no final eu tenho mesma assinatura, digamos assim, né? A mesma forma o mesmo padrão, perfeito. Tá, o ticket, tava procurando o ticket aqui. Então, beleza. Então agora a gente pode seguir. E é basicamente o que eu preciso. Como eu tenho uma lista agora com todas as divs que eu preciso extrair dados, eu preciso basicamente iterar sobre essa lista e ir retirando os dados que eu quero dali. Então, pensando aqui, ele já até me deu ali um for ali, mas na verdade eu quero fazer vou deixar esse nome um pouco melhor. Vai ser mais ou menos isso, mas então vamos chamar aqui de... Cada item ali, ele basicamente traz um fundo imobiliário. Então eu vou chamar de FI in divs, né? Eu estou extraindo fundos imobiliários daquelas divs ali. Só que eu vou passar por essa lista ali. Aqui ele está me dando uma... Caramba, está me dando uma sugestão completamente louca aqui, mas enfim. Eu preciso guardar essa informação em algum lugar. Então eu vou criar aqui uma lista de FIs. Eu vou colocar um underline ali, porque eu não pretendo usar ela nesse código. Então eu só vou guardar dados nela e depois retornar. Então por isso estou grifando aqui como underline, para ser uma variável um pouco diferente. Então aqui dentro, o que eu preciso? Eu já passei por cada um. Então eu preciso agora de uma estruturazinha, como que eu vou retornar esses dados. Eu pensei em retornar um dicionário, realmente. Então vamos fazer aqui, começar assim, ó. Então eu vou pegar a lista que eu defini ali em cima, FIs, vou dar um append nela. Não vou seguir a sugestão dele de novo aqui, tá sugerindo tudo errado hoje. E aqui dentro sim faz sentido até um pouco a sugestão que ele me deu ali, ó. Só que aqui ele errou. Né? E aqui eu quero ticker e eu não quero isso aqui. Deixa eu ver o que eu quero daqui. Bom, eu quero o DI aqui. DY aqui, que seria, para mim aqui nesse momento, acho que é uma informação interessante, que seria qual é o ganho que eu tenho aqui, mensal, aqui, qual é o retorno que eu tenho com esse cara. Vamos lá, então eu vou chamar aqui de DY, vou deixar o minúsculo mesmo, não tem problema. E agora a gente precisa de novo olhar ali dentro. A estrutura vai ser praticamente essa que ele está sugerindo aqui, né? Não exatamente. Né? Então eu preciso olhar ali dentro daquela div que a gente tem para poder saber o que eu pego. Como ela está listada aqui, fica mais fácil. Então vamos ver, para pegar o ticker, ele está aqui num elemento, numa div, com essa classe aqui e com um data element que, enfim, acho que dá para usar a classe. O Beautiful Soup ele tem dois modos principais ali do find, que é só o find, sem esse underline all, que ele vai achar só o primeiro elemento que ele achar, ele retorna, né? E ele tem o find all, que vai te retornar uma lista. Nesse caso aqui, eu quero pegar só um elemento, que é só o ticker. Se eu olhar aqui dentro, apesar de eu estar usando uma classe, que ela pode se repetir,
eu não tenho mais ninguém usando essa mesma classe. Então, nessa questão aqui, eu acho que eu posso usar o find. Então, aqui, aonde que estão os elementos que eu quero, né? Onde está o quadrado que eu quero é FI. Então, a div está ali, né? Então, eu vou dar um find. É basicamente o que ele me sugeriu aqui, ó. Só que o elemento que eu quero é uma div, que é esse que está aqui. Então, eu vou trocar de span para div. E a classe que eu quero olhar não é ticker. É essa ticker box underline underline title aqui. E um ponto text, que é para quê? Para pegar o texto dentro dessa div, que no caso é o ticker que eu quero. Então, isso aqui resolve o ticker. Agora, a gente precisa mais ou menos da mesma estrutura aqui, vou até colocar dessa forma, para o dy, né? Só que nesse caso, se eu olhar aqui, ó, eu tenho essa classe aqui, que eu vou usar, que é a única coisa que eu tenho aqui de útil nas divs, porém ela se repete, tá vendo? Eu tenho essa informação, essa daqui, só que eu não quero a segunda. Então o que eu vou fazer? Em vez de um find, eu vou dar um find all, né? É uma div e a classe é diferente, a classe é essa daqui, infobox. Só que aqui ele vai me retornar uma lista, então eu preciso, aqui no caso eu preciso do primeiro elemento dessa lista. É o que eu quero ali, que é o 033, só confirmar. Eu estou pegando ali o último, né? O último aqui, 033, ó, é o primeiro elemento daquela listinha que ele vai gerar aqui. Então antes de dar o text aqui, nesse ponto aqui eu tenho uma lista. Então, ele até me sugeriu, então eu vou acessar o primeiro elemento dessa lista, né, com 0, e aí dar o text. Então eu vou ter a estrutura que eu quero. Vou ter, na verdade, o dado que eu quero, né? Então eu vou salvar isso aqui, eu vou dar um exit nesse PDB que estava rodando. Eu vou executar o script de novo. Vamos ver se vai dar algum erro. Não, parou lá. Vamos ver onde que ele parou. Ele está no lugar que eu quero, e agora eu vou ver o que, que tem naquela variável ali, FI, para ver se deu certo. Eu acho que deu, hein? Tem uma lista de objetos aqui com ticker e di aqui, ó. Então vamos fazer isso aqui printar um pouco melhor. No PDB a gente tem um preprint aqui, né? Aí eu dou um pp e o nome da variável que eu quero, que é o FI, e ele vai printar isso aqui bonitinho, ó. Então é isso aqui, ó. Consegui fazer o que eu queria. Então tem uma lista aqui com todos os fundos imobiliários que tem lá. Tem alguns repetidos aqui, aparentemente, que a gente teria que tratar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou não. Não sei, eu pensei ter visto algum repetido ali, mas não tenho certeza. Mas se tiver, a gente teria que tratar, mas é bem simples de tratar, né? Se for o caso. Mas eu acho que eu confundi. Enfim, então nós temos aqui uma lista com diversos fundos imobiliários e um DI dele. Aqui você poderia expandir para buscar em outros sites, talvez, o preço desse fundo e outros indicadores ali. De repente fazer uma consulta futura ali, salvar isso no banco e conseguir fazer consultas para decidir ali mensalmente o que você compra ou não, o que está indo bem, o que está indo mal, fazer um controle de carteira, enfim, aqui o céu é o limite, né? Mas o básico a gente já fez, que é poder extrair essas informações de um site ali e ter o básico para trabalhar, certo? Então aqui a única coisa que a gente faria, como eu quero uma lista de FIs, eu já tenho essa lista, então eu daria aqui um return FI. Pronto. E aqui embaixo no main, eu já estaria pronto para, de repente, chamar uma conexão com o banco e salvar esses caras, ou consultar em algum outro site o ticker para pegar mais informações ou alguma coisa nesse sentido. Beleza, pessoal? Bom, a ideia é essa, mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. E a gente fez com fundo imobiliário, mas isso aqui se aplica para basicamente qualquer site na internet. Então, se você quer extrair informação de algum site, basicamente é um script como esse. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou, dá o like. Não esquece de se inscrever no canal também para ajudar aí. E manda uma sugestão nos comentários também do que você quer ver aqui nos próximos vídeos. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.